Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor para você que está assistindo esse vídeo agora, seja onde for, e que a paz de Cristo Jesus possa te confortar nesses dias difíceis. Você está no canal Sã Doutrina. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. Estou aqui nessa manhã maravilhosa. Eu estava meditando com Deus, tentei botar esse vídeo ontem à noite, mas com criança aqui, né? Tava muito barulho e tudo mais, estava atrapalhando um pouco. Perdão. Bom, a mensagem que eu tenho para compartilhar com você é bem simples. Ela retrata de pessoas que estão muitas das vezes nos bancos das igrejas e se sentem vazias. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, se você tiver com ela em mãos, se você puder, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Tá bom, querido? Eu vou seguir aqui, tá? Pra gente não demorar nesse vídeo. Lucas 24, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou, nosso Senhor Jesus Cristo questionou: o que vos preocupa sobre o que andeis discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Preste atenção. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhe indagou: quais? Nosso Senhor Jesus Cristo aqui foi bem engraçado, porque é como se ele falasse: é mesmo? Quais são os acontecimentos? Né? Óbvio que ele sabia, mas ele queria ouvir deles. Então ele indagou quais. E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhes admoestou Jesus: ó, tolos de entendimento e lentos de coração para crerem tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanando-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Olha que maravilha, meus irmãos. Vamos se ater mais nessa parte inicial, quando esses dois homens estavam caminhando. Jesus havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. A notícia já tinha começado a se espalhar pelas mulheres, como é dito na palavra. E algumas pessoas foram verificar e realmente tinha acontecido como aquelas mulheres haviam dito. E esses homens estavam caminhando pela estrada de Emaús, estavam ao lado de Jesus, o exaltando, falando que ele realmente era poderoso em obras e tudo mais. O exaltaram, mas não conseguiram reconhecer. Olha que notícia triste. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Assim como eu tive assim um dia, tem muita gente que está sentada no banco das igrejas, exalta a Deus, glorifica, fala o nome dele, mas não consegue mais sentir a presença dele. Está diante dele, mas não consegue mais enxergar com os olhos espirituais. Não consegue mais sentir. Isso é muito triste. A cada vez que você se afasta mais e fica vazio, parece que os seus ossos apodrecem, como diria Davi. É como se você adoecesse, até fisicamente, emocionalmente. Parece que as coisas perdem o sabor. E qual foi a solução para a minha vida? Para que eu pudesse deixar esse vazio de lado e ser preenchido novamente. Sentir essa paz maravilhosa, essa alegria de servir a Deus. Dobrando o joelho. Falando de Deus para as pessoas. Porque se tem coisa mais maravilhosa, meu irmão, do que falar de Deus, eu te conheço. É muito bom. Você perde até o tempo. Você se perde no tempo. E mesmo esses homens aqui, agora voltando para o texto, o exaltando, Jesus chamou a atenção deles, porque eles não estavam reconhecendo. E Jesus vai dizer, então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração, para querem tudo quando os profetas já declararam a voz. Ou seja, os profetas já diziam que isso iria acontecer. Mas como eles não viram o corpo de Cristo lá, realmente, ou seja, a notícia de que o corpo de Cristo não estava lá realmente, e eles também não viram o próprio Jesus, eles não estavam mais acreditando. E por não acreditar, não estavam reconhecendo o próprio Jesus. Que de certo, eles já estavam vazios. É como a palavra diz, que os olhos deles não conseguiam enxergar. Não conseguiam. Os ensinamentos que os fariseus traziam não apontavam para Cristo. Pelo contrário, eles queriam precipitar Cristo, né? Jogá-lo do precipício, queriam matá-lo por várias vezes. Quando ele começa a dizer a verdade, no início do ministério, todos eles queriam estar com Cristo, mas quando ele começa a lhes dizer a verdade, ele começa a criar, entre aspas, problema entre eles. Porque as pessoas não estão acostumadas com a verdade. É como, diria Paulo, né? Diria não, disse. Que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. E juntaria falsos mestres para si e acreditariam em fábulas. E eles estavam acreditando nas fábulas, mas não acreditavam no que os profetas falavam sobre ele. Vocês têm que crer. Eu não ia padecer, não ia ressuscitar no terceiro dia.
Se o corpo não está lá, porque eu ressuscitei. Ninguém roubou meu corpo, não, eu estou aqui. Mas Jesus ainda assim vai lá, explica a eles, e quando os olhos deles se abriram, o nosso Senhor desaparece da presença deles. Tem um outro aprendizado aqui. Meu irmão, adore a Deus enquanto você consegue sentir a presença dele, antes que seja tarde demais para a sua vida. Antes que seja tarde demais. O nosso Senhor já está às portas. Ele pode chegar a qualquer momento para nos buscar. Esteja você preparado, querido, minha irmã, você que me ouve. E que Deus possa abençoar você grandiosamente, a sua família, você que me ouve agora. Peço para que você, se puder, compartilhe esse vídeo, para que essa mensagem possa chegar a outros irmãos, ou até pessoas que estão afastadas, não importa. Que a mensagem do Evangelho ela possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E eu rogo a Deus, querido, que Ele entre dentro da sua casa, que Ele entre na sua vida agora, nesse momento. E se há alguém assistindo esse vídeo que estiver vazio de coração, estiver exatamente desse jeito que eu descrevi, que o Espírito Santo venha te preencher agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Porque você é precioso e especial para Deus. Deus não abandona você. Por mais que você esteja caminhando vazio pela estrada, Ele aparece e te resgata. Que Deus abençoe você, querido. Até o próximo vídeo. Amém.